E nesse dia do professor, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A educação, ela é vertical ou ela é horizontal? Vamos conversar um pouco sobre esse tema. Saudações a todos! Bom, hoje é mais um dia do professor e eu quero agradecer as homenagens que eu recebi. Fiquei muito emocionado com muitas coisas que eu recebi, algumas bem especiais mesmo. E não tem dúvida, hoje é mais um dia do professor e pessoas que passaram nas minhas mãos como alunos, como alunas, pessoas que aprenderam comigo, algumas realmente não esquecem, né? Porque eu representei muito, né, na vida dessas pessoas. Hoje elas têm profissões, hoje elas sabem alguma coisa, graças ao despertar que eu trouxe. Mas o mundo atualmente está numa, vamos dizer assim, num Y muito grande, onde a gente tem uma geração que é chamada da geração perdida, né? A geração do vitimismo. Interessante também, quando eu era jovem, também, né, os mais antigos falavam, essa geração está perdida, né? Sempre tem essa conversa dos mais antigos falando que a próxima geração está perdida. E é interessante porque esse pensamento, porque realmente o legado que o mais velho, né, as pessoas de mais experiência têm que deixar, ficaria desperdiçado se a geração mais nova não seguisse adiante. Porque a vida são experiências. A vida é repleta de situações que eu, você e outras pessoas passaram, e alguns caminhos são muito iguais, muito parecidos para chegar em tal resultado, em tal objetivo. Mas nesse mundo, né, nós estamos falando hoje de 2025, um mundo em que tantas coisas se transformam, inclusive o processo de ensinar ou de aprender, como se achar melhor, isso também traz uma situação totalmente diferente, porque tudo está alterado. Mas nessa alteração, a essência continua a mesma. E é isso que muita gente não entende. A essência é a pessoa não saber nada e ela procurar aprender com alguma coisa. A essência é alguém que sabe procurar ensinar para alguém que não sabe. E essa é a base da humanidade. Agora, importante, né? Nessa geração nova, hein, em que boa parte das coisas são automatizadas, boa parte das coisas são plug and play, né? Boa parte da maneira de ganhar dinheiro é uma maneira diferente do que tempos antigos, né, onde o trabalho era mais exaustivo, onde existia mais trabalho braçal, mais trabalho técnico, né, cada um no seu tempo. Então a gente tem situações até que filhos não saem mais da casa dos pais, ficam lá anos, acabam, né, não abandonando nada. Mas ultimamente eu tenho pensado, né, em muitos detalhes, porque o que acontece? Temos aí situações bem interessantes. Situações que, por exemplo, como que eu posso explicar de uma maneira educada, de uma maneira elegante? Um treinamento aí que foi dado recentemente, né, que eu participei. Havia ali um comes e bebes, né, junto com a turma, porque os treinamentos agora são treinamentos livres, treinamentos técnicos. E aquele grupo se empenhou muito mais em se alimentar, em aproveitar ali a mesa com as guloseimas, do que realmente aproveitar o que estava sendo passado tecnicamente para eles como alunos. E foi um desperdício muito grande, uma coisa muito triste, né? Várias vezes tiveram que ser alertados, presta atenção aqui, veja aqui, mas não, o foco era nas guloseimas, nas coisas ali que tinham como, né, um converse corte, uma coisa para atrair, para deixar eles mais à vontade. Mas o foco não era a parte técnica, né? O foco para eles era o network, era o bate-papo. E uma situação muito ruim, né? Muito pesada, em que talvez algumas pessoas poderiam falar, como eu já presenciei, professor, estou fazendo meu papel, tanto faz, o aluno está lá, se ele quiser aprender é problema dele. Não é, né? Eu tenho essa consciência, eu fico muito chateado em ver tempo sendo desperdiçado com coisas muito especiais não sendo utilizadas. Então, a gente chega num ponto que depois num bate-papo lá, a gente faz as perguntas e aí o aluno ele quer se achar mais que o professor,
porque ele tem lá o acesso à internet, então ele vai com a IA, olha que interessante, isso aqui é assim, assim, assado, mas como que a IA chegou naquele ponto? A IA tem uma programação humana por trás dela, ela tem uma coleta de dados sociais. E aí me vem esse tema de hoje para falar para vocês a questão da sociedade, né? Como que as coisas são interessantes, o que é ensinado na escola, como isso se multiplica para a vida social, né? Porque estamos assim numa ideia que sempre foi, né? Mas mais do que nunca agora, uma ideia de socializar. O que é socializar? É ensinar a vida à sociedade, né? Viver uma vida em grupo, uma vida social. E se a gente pensar nessa sociedade atual, ensinar perdeu o sentido. Não parece isso? Né? O que é educar? Primeiro de tudo que as pessoas precisam sempre compreender. Educar é você apontar, olha, é ali que você tem que atingir, a sua meta é lá. Né? Se eu sou um profissional dessa área e você está aprendendo uma profissão comigo, então sua meta é ser igual ou melhor a mim, né? Ou próximo a mim. Ninguém precisa chegar nesse ponto. Mas quando a gente fala em questão de educar, então é realmente apontar para a conquista. Olha, o objetivo é lá que você vai conquistar. E assim, são diversos setores da sociedade. Esses seriam a parte dos prêmios, né? O objetivo, a parte maior, o pico, né? O cume. É isso que as pessoas deviam pensar. Né? E a educação seria justamente isso, apontar o objetivo, é para lá que você deve ir. E aí nós temos uma coisa bem parecida com a vida real. Quando você entra numa instituição, quando você entra numa empresa, você também tem que subir cada pedacinho até chegar naquele ponto lá tão alto, né? Você que é das antigas vai lembrar, você entrava como aprendiz, depois como ajudante, depois como meio oficial, líder, até chegar gerente de área, né? Então, você olhava na empresa, um gerente de área às vezes tinha 40, 50 anos de idade. Hoje é comum você chegar num local e o gerente tem 20 anos de idade, 25 anos de idade, desmerecendo? Não, cada um no seu tempo. Mas percebe que é muito parecido o que se tem na escola com o que se tem na vida real. O passar de ano, né, que fala tanto. Você subir de ano é a mesma coisa de subir de cargo. Né? Vamos pensar dessa maneira, porque você sobe de cargo, porque você adquire experiências, né? E aí você já está apto para enfrentar aquela situação. Como você pode ser gerente de um lugar, vivenciou toda aquela situação que aquele local oferece. Quando eu falo de treinamento de empresa, eu falo, você tem que entender todos os processos daquela empresa para saber o que você tem ali nas mãos e ensinar as pessoas ali. Então, olha que interessante quando a gente começa a pensar que essa sociedade, né, ela já tem uma civilização muito mais voltada a esse objetivo do que hoje. Você antigamente tinha escolas técnicas, antigamente você tinha faculdades, universidades muito fortes que o foco era simplesmente a profissão, era simplesmente o objetivo daquele cargo ou daquela área que você tinha que atuar. Mas a gente tem uma condição diferente hoje, em 2025. Uma condição que essa sociedade se transforma, em que nós temos, por exemplo, a primeira instituição, que é a família, onde os pais eles têm como se fosse um sentimento de dívida a ser paga aos seus filhos. Vocês já perceberam isso? Né? Uma coisa assim que eu já vi muitos pais falarem, eu trabalho tanto, que eu tenho tão pouco tempo para ficar com meu filho, que o tempo que eu tenho que ficar com ele eu tenho que aproveitar. Tenho que fazer as coisas mais legais, mais divertidas, e eu não posso dar bronca, não posso reprimi-lo. Né? Então, aí você tem já uma situação um pouco diferente do que era antigamente, onde os pais tinham mais tempo com seus filhos, tinham um momento de lazer, mas também tinham um momento de cobrança. E aí a gente entra numa situação bem interessante, pensando uma coisa da educação. Você começa a deixar toda a educação de uma maneira horizontal, mas a educação ela é vertical. Por quê? Você tem uma pessoa que não sabe nada aqui, né? Já estou falando, não desmerecendo, olha as palavras que você tem que usar hoje num vídeo. Mas essa pessoa entrou aqui e ela vai crescer. Ela cresce no aprendizado e na vida real ela chegou aqui num cargo e ela cresce nesse cargo na empresa. Isso seria o exemplo normal, a verticalização, não a coisa horizontal. Mas, por N motivos, que eu não vou colocá-los todos aqui, se percebe que a sociedade está se nivelando e, infelizmente, se nivelando um pouco para baixo do que poderia ser.
E isso é uma coisa muito triste, porque a gente tem nessa definição aí da vida real, por exemplo, boa parte de ensino na escola pública, mas uma parte também tem com escolas pagas. E na escola que a gente chama de privada, ela tem a questão como um cliente sendo o pai, né? E aí a gente tem uma situação bem interessante em pensar na lógica do mercado. Ninguém quer perder cliente. E aí nós temos então esses méritos sendo colocados como a necessidade importante na vida social. Que méritos? Não trazer problemas, não ter situações mais agravantes. Que a necessidade é a manutenção do cliente. Olha como que a coisa começa a ficar diferente se você não seguir o momento. E aí a gente tem um momento que a parte mais dura então dessa cobrança, se você tiver, seria como se fosse brigar com tudo, porque o sistema não quer essa cobrança, o sistema quer pessoas satisfeitas. E essa normalização da satisfação das pessoas traz uma sociedade que vai se tornando cada vez mais horizontal. Nós temos uma sociedade que deveria cobrar do aluno, não há cobrança de ser aluno. Por quê? Se há um problema e houver a cobrança, pode ser que esse aluno desista, pode ser que o pai desista dessa situação, dessa instituição. E aí então chegamos num ponto assim desse Y muito interessante, onde duas instituições muito poderosas, que é a escola e a família, elas acabam por, entre aspas, tornar a situação mais tranquila, menos conflitante. E é nesse ponto onde você tem um ser humano que está em desenvolvimento, achando que é poderoso em tudo, criando uma falsa ilusão, sendo que ele vai reclamar, falar, está muito pesado aqui estudar nessa escola, está muito chato. Então há um afrouxamento. A família, que deveria ter os momentos de cobrança, são tão poucos que fica só para o momento de lazer. E aos poucos aquela pessoa vai crescendo e ela vai se sentindo empoderada. Falando, puxa, se eu grito aqui, se eu reclamo, a coisa sai do como eu quero. Ninguém conflita comigo. Está tudo muito tranquilo. E assim, estamos entrando numa sociedade que essa cobrança vertical não acontece, tudo fica horizontal. Então a gente fica no momento em que educar, que é justamente atingir aquelas metas, fica em segundo plano. O primeiro plano é justamente você ter um ambiente agradável que seja bom para todo mundo. E assim a gente percebe acontecer com tudo. Numa empresa, na vida social, né? Você tem lá a empresa, você tem trabalhos que não podem ser feitos, não pode ser feito daquela maneira, não pode ser exigido daquela maneira. Você tem a vida social em que as pessoas têm que saber como falar, porque dependendo de como fala, magoa, pode gerar um problema. Tudo assim numa situação muito diferente do que era anos atrás. Qual o objetivo de tudo isso? Será fazer seres humanos que são mais tolerantes, seres humanos mais complacentes? O que será que tem pelo futuro? Essa é a reflexão para 2025, de como que a sociedade chegou. No momento que a gente tem tantas ferramentas para acessar a informação, no momento que podiam haver tantas coisas interessantes para ser aproveitadas, no meu tempo era giz e lousa. Hoje existe animação gráfica, existe a IA, existe a parte dos robôs, existe tantas simulações, tanta coisa interessante, mas isso é pouco explorado, isso é pouco usado. O que vai mais realmente é qual que é o conforto para a pessoa, o que é legal, o que é 10. E muitas vezes a pessoa, no seu crescimento individual, se ela não prestar atenção a esse detalhe, e eu falo isso para você que de repente é uma pessoa nova, que está crescendo, que está buscando, é que você, se andar nessa coisa mais tranquila, você nunca será confrontado, nunca será desafiado pela vida. Mas a vida muda, né? Hoje você, de repente, está numa situação em que você está sendo carregado. Amanhã você deverá carregar, né? Amanhã você é o líder. E você terá maturidade para isso? Você conseguirá entender o que é uma coisa vertical, o que é verticalização? Ou você ficará ainda na horizontal, achando que está tudo normal? Eu sempre falo isso para vocês. Ponham-se no lugar de outras pessoas para entender os comportamentos, mas sobretudo entender os mais velhos, entender o que eles têm para falar.
E isso é uma coisa que está ficando para trás. Parece que ninguém precisa mais de ninguém. Parece que os cursos, você vai lá, baixa algum curso na internet, já é especialista. Você pode pensar assim, tudo muito simples. Se eu tiver dúvida de alguma coisa, eu assisto a um vídeo na internet. Se eu tiver alguma coisa, eu digito na IA, a IA me fala, me explica. Mas e aí? No seu íntimo, você está sendo desafiado? Você está criando essa verticalização, essa ascendência, esse crescimento íntimo? Então, fica essa reflexão para você que está começando a vida agora, e fica essa reflexão para você que é pai, mãe, nesses desafios de 2025, né, nesse dia do professor. Certo, pessoal? Então, eu agradeço pela participação aqui, por terem assistido ao vídeo. Novamente lembrando a vocês, se inscrevam no canal. A conversa não termina aqui, termina nos comentários, então deixe seus comentários e divulgue esse vídeo para as pessoas que você gosta. Eu agradeço a vocês. Honrara, arrivederci, né? Ou seja, nos vemos novamente. Até o próximo vídeo.